Quando eu era criança, eu sabia que cada Trinity da DC tinha um gênero doméstico. Batman era ficção policial e Mulher Maravilha era fantasia. Super-Homem? Ficção científica. Achei que se você combinasse seu gênero doméstico com o gênero mutuamente compartilhado conhecido como quadrinhos de super-heróis americanos, Voila, você teria uma boa aproximação de sua fundação. Na maioria das vezes, eu ainda mantenho isso. Mas, bem, obviamente, isso não significa que eles só poderiam existir dentro desses gêneros específicos. Às vezes, tirar um personagem desse gênero doméstico cria histórias incrivelmente memoráveis. Caso em questão, a saga Varvoro. Eu nunca teria pensado que o que equivale a um épico de fantasia funcionaria tão bem com o Superman. Claro, fazer o inóbvio e fazê-lo parecer óbvio, ou inevitável, é uma das coisas que excelentes escritores podem fazer com seu mojo místico de processador de texto. E o processador de texto de Philip K. Johnson tem sido mais místico nos últimos tempos. Como um resumo rápido, Superman resolveu viajar para Varvoro e acabar com as formas de escravidão, tortura e mata-mata de gladiadores de Mongul. Depois de um pequeno desentendimento com a Liga da Justiça sobre o fragmento de Gênese, um artefato misterioso de Varvoro, Superman reuniu uma nova equipe, The Authority, para acompanhá-lo em sua missão. Inicialmente, essa missão não teve sucesso, para dizer o mínimo, e a maior parte da equipe foi capturada, incluindo o próprio Superman. Por mais lamentável que tenha sido, a captura permitiu que o Superman ganhasse apoio dos residentes do Varvoro com a esperança de provocar resistência. Sim, e além de tudo isso, o Superman está morrendo atualmente. E seus poderes em declínio ultimamente foram exterminados pela energia do Sol Vermelho que Mongul usa para abastecer os motores do planeta. Agora a revolução está acontecendo, baby. Os poderes do Superman foram parcialmente restaurados através do contato com o Gênesis, embora ainda não esteja claro o que é, liberando-o para servir como líder e figura de proa desse crescente movimento revolucionário em Varvoro. Os dias de Superman sendo membro da Trindade com pouca habilidade de luta, devem estar efetivamente acabados agora. Não que eu espere que ele vença a Mulher Maravilha em uma luta de espadas, mas ele com certeza pode usar uma espada e fazê-lo de forma não letal, mantendo seu status como uma figura aspiracional, que luta e vence sem nunca se afastar de seus princípios tão caros. A espada sem sangue. As revelações também continuam, com a origem da aterrorizante e monstruosa mãe, e abordam as origens misteriosas do próprio Varvoro, e como seu nascimento reflete e reverbera por todo o multiverso infinito, incluindo uma referência explícita a um assunto frequentemente discutido, e muitas vezes esquecido, aspecto do personagem do Super-Homem. Enquanto isso, Mongul e seu servo procuram armar os ainda cativos Manchester Black, Apollo e Enchantress. A questão é, eles conseguirão antes que a resistência possa encontrá-los e libertá-los? Tudo isso é muito fascinante, e está levando a uma admissão um tanto tímida. Eu nunca pensei muito sobre Mongul. Eu estava, é claro, ciente dele. Nenhum fã do Superman que se preze passou sem ler o clássico de Alan Moore e David Bones, For the Man Who Has Everything. Também me lembro dele de um grande evento dos Novos 52. Sem mencionar que voltei e li sua primeira aparição na DC Comics Presents, quando ficou claro para onde essa história estava indo. Mas saber que ele existia como personagem não deu a ele um direito a um canto da minha imaginação, por assim dizer. Eu admito que muitas vezes pensei nele como uma espécie de Darkseid de reserva, e, apesar de sua imensa força estabelecida, uma espécie de vilão belis. O fato de que eu não estava pensando muito sobre Mongul significa que eu também não tinha pensado muito sobre a fragilidade da tradição de Varvoro. Um planeta de metal gigante? Claro, por que não? Eu nunca tive certeza do que aconteceu lá, além dos poços de gladiadores, ou como você vive em um planeta de metal, mas são quadrinhos, então eu simplesmente deixo pra lá. A guerra pelo Varvoros esquenta, com um problema ininterrupto que coloca todos os principais jogadores em posição para o confronto final. A batalha mudou para Necrópolis, uma cidade misteriosa que parece estar em constante movimento e evolução no centro de Varvoro. Manchester Black está sendo torturado pelo Professor Perturbado, mas é resgatado no início da edição, bem a tempo de um confronto com o enorme órfão, uma criança misteriosa mantida dentro de um exoesqueleto de robô gigante. Esta história mostrou as habilidades de Johnson para ficção científica e horror corporal, assim como The Last God fez. A diferença é que, enquanto aquele tinha um elenco de anti-heróis moralmente questionáveis em seu núcleo, este tem o Superman, pois ele está determinado não apenas a derrubar Mongul, mas a salvar todos que puder.
Esses dias estão efetivamente no fim. Os cadáveres dizimados espalhados pelo campo de guerra no meio da edição são assustadores e transmitem efetivamente o pavor da abordagem do Varvoro, uma ameaça que até os planetas unidos evitam confrontar. Os personagens, o mundo, as culturas, todos eles respiram e vivem em minha mente como se realmente existissem e, independentemente de quanto tempo é gasto retratando o folclore, a história e a cultura de Varvoro, sempre parece que há mais para aprender e vejo. Como se houvesse volumes de história e notas de linguagem que não chegaram, e talvez nunca, cheguem à página. O que, se você leu a colaboração anterior de Johnson e Federici, The Last God provavelmente parece crível. E por outro lado, temos Mungu, que está começando a exibir o comportamento de um ditador que percebe que está perdendo. Seu comportamento se torna cada vez mais errático, sua raiva mais intensa, e ele ataca todos. Desde seus conselheiros mais próximos até planetas aleatórios que acidentalmente o cruzam. Está claro que ele está enlouquecendo, mas não está claro se alguém tem o poder de detê-lo. Mas isso muda mais quando um felosiano com algumas raízes profundas na cidade compartilha uma misteriosa profecia com o Superman, deixando claro que este pode ser um conflito muito maior que está ocorrendo há incontáveis anos, e que o Superman pode finalmente terminar. Superman é um personagem maior que a vida, mas ele raramente foi tão mítico em muito tempo, mesmo sem seus poderes. Enquanto Superman e sua rebelião avançam, Mongu prepara um contragolpe em Action Comics #1043, do escritor Philip Kennedy Johnson, dos artistas Ricardo Federici e Will Conrad, do colorista Lilo Gridge e do letrista Dave Sharp. Johnson e companhia continuam construindo a história neste, adicionando novas rugas à coisa toda. Como prova disso, afirmo esta verdade. Eu estava tão envolvido na história que literalmente não percebi quando as páginas de Federici terminaram e Will Conrad entrou em cena. Não, a arte é fantástica, as cores lindamente sutis. Sou um grande fã de Federici desde a primeira vez que conheci seu trabalho, e embora não esteja tão familiarizado com Conrad, estou ansioso para ver mais dele. Por exemplo, na história de Backup. Então, meu ponto é não desprezar a bela obra de arte. O que quero dizer é que as palavras e imagens fluíram e se entrelaçaram tão bem que eu não estava mais observando conscientemente os detalhes técnicos. Os estilos de Federici e Conrad nem são muito parecidos, mas minha mente passou por isso inteiramente, eu não estava apenas lendo. Eu estava vivendo nesse mundo e nessa história, emocionante, emocional, inspiradora e épica como ela é. Isso nos leva ao recurso de backup deste problema. Os meses anteriores apresentaram equipes criativas rotativas e destacaram personagens menos conhecidos, às vezes servindo como uma ponte para os próximos recursos ou histórias. Este mês é um pouco diferente. Em DMYTH of the Mongu, o escritor regular da série Johnson e o anteriormente nomeado Will Conrad compartilham finalmente a origem secreta do Mongu original, ou é The Mongu. Isso faz mais sentido depois que você lê. Superman e companhia atacam o complexo segurando Manchester Black e o libertam. Enquanto isso está acontecendo, Mongu e suas forças desmontam a necrópolis, e Mongu usa Apollo para conduzir Varvoros para atacar outro planeta. Superman e companhia discutem onde atacar em seguida, enquanto Mongu mantém o up em termos bastante robustos. Mais tarde, Bila conta a Superman uma história sobre a origem do Varvoro. No backup, Bila conta às crianças uma história sobre a origem de Mongu e Varvoro. Esta história representa a terceira fase da saga Varvoro, com Kennedy narrando a batalha contra Mongu. De muitas maneiras, é mais do mesmo, com Superman e companhia fazendo movimentos contra seu inimigo e Mongu fazendo seu próprio. No entanto, onde as coisas ficam realmente interessantes é a história de origem de Varvoro, um conto que remonta à sua criação no tempo dos deuses antigos.